notícia, escola. Nós estamos no finalzinho, mas vale dar, que é a nossa última pauta ali. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, acho que é isso, chegou ao Brasil Sergei hoje. Lavrov. Isso, de acordo com a programação divulgada pelo Itamaraty, o representante do governo russo veio para visitar o Ministério das Relações Internacionais, o ministro das Relações Internacionais em Brasília, e ainda hoje deve se encontrar de forma privada com Lula. Olha só, a viagem de Lavrov ao Brasil ocorre em meio à defesa que o presidente Lula tem feito de uma mediação conduzida por vários países, entre eles a China, uma aliada próxima à Rússia, visando negociações para encerrar a guerra na Ucrânia. Lula tem sido muito criticado, inclusive internacionalmente, por ter colocado Rússia e Ucrânia como responsáveis iguais pela guerra. Para os países da OTAN, como os Estados Unidos, a Ucrânia está sendo atacada e não tem culpa ativa na crise. Lula também foi criticado por ter sugerido que a Ucrânia abra mão de alguns territórios, como a Crimeia. Dessa forma, o presidente brasileiro acredita que a Rússia aceitaria mais facilmente os termos propostos para o fim dessa guerra. Olha, na verdade é o seguinte, vamos lá, é muito estranha essa visita do Lavrov ao Brasil. E me chamou a atenção, escola, a agenda pós-Brasil. Olha o roteiro que faz o Lavrov na América Latina: Brasil, Venezuela, Cuba e Nicarágua. Não é coincidência, né? Alguém disse hoje no jornal aqui que não acredita em coincidência. Foi Requião Filho. Eu também não. Por que o cara vem aqui e faz o eixo da esquerda na América Latina? Essa é a agenda dele aqui. Ponto 2. O Lula está se comportando de forma até infantil nesse caso. Ele foi para a China para provocar os Estados Unidos. Eu vi ali muita gente falando: porque o Brasil é um páreo internacional com o Bolsonaro. O Lula vai voltar para recuperar a credibilidade do país perante a comunidade internacional. Ele está conseguindo afundar o Brasil numa crise. Vamos lá. Inclusive, há documentos vazados do Pentágono. Quem está dizendo é o Pentágono, tá? Investigações internas lá que vieram a público. Que os Estados Unidos está preocupado com as relações do Brasil com a Rússia, até porque esses documentos diziam que o Putin queria aproveitar essas ideias do Lula para se aproximar do Ocidente, né? Para se colocar ali como vítima da situação. Putin não é bem visto pro lado de cá do globo, né? Todo mundo sabe. Ele invadiu a Ucrânia, um país democrático que estava na dele. Então, você tem ali parte do seu território invadido e querem colocar a culpa em quem? Na vítima? Escola, vamos lá. O presidente lá foi eleito. A população escolheu. É uma coisa alguém querer invadir o Brasil porque o Lula ganhou a eleição. É impensável. Coisa de gente maluca. Não dá essa ideia. Foi o que aconteceu, não, mas foi o que aconteceu lá. Então a gente não pode aceitar, não aceita aqui, não aceita lá. O PT fala tanto em autodeterminação dos povos. Essa é uma autodeterminação do povo ucraniano, que elegeu Zelensky, que falava na campanha que quer se aproximar da OTAN. Foi uma escolha da população. A Rússia não gostou. Entra na fila, amigo. Critica. Tem um monte de gente que não gosta de mim. Entra na fila, reclama. Uma hora derruba, outra hora não derruba. Enfim, não pode se fazer isso. Aí essa é a crise dos Estados Unidos. E aí, além disso, o Washington Post, que é um dos principais jornais dos Estados Unidos, também colocou uma manchete, inclusive capciosa, falando assim: o mundo esperava de Lula um aliado do Ocidente. Os Estados Unidos, eles usam muito essa terminologia, né? Do Ocidente contra o Oriente, né? E a Rússia e a China são Oriente. Então, essa divisão até meio guerra fria, mas é assim mesmo que eles tratam. Então, né? Mas daí o jornal fala, ele tinha outros planos. Outros planos não é só a relação com o Putin. Eles citam ali, escola, a questão dos navios iranianos que atracaram no Rio de Janeiro, essa relação do Lula com a ditadura venezuelana, né? Essa parcimônia que o Lula tem de criticar o ditador da Nicarágua e assim por diante. Então, para mim tá claro, né? O Lula foi lá para a China, falou um monte de besteira, mais um monte. Foi falar do dólar. Meu Deus do céu, nós estamos em 2023. O Lula parece estar debatendo no centro acadêmico. Fora o FMI, ele falou fora o FMI, o Brasil nem mais faz parte desse fundo, não tem mais dinheiro desse fundo. O fundo não é mais o mesmo que era nos anos 90 e mais, o fundo elogiou o Lula. O fundo elogiou recentemente o Lula, dizendo que a âncora fiscal que ele propôs até pode ser interessante. Então, aí tá lá, daí foi visitar lá uma empresa que os Estados Unidos não gosta, dentro da empresa falou que ninguém vai impedir o Brasil de ter relações com a China, aí não vai impedir mesmo. Agora, precisa querer criar esse clima de reação. O Brasil tem relação com os dois, não temos que escolher lado, nós sempre fomos famosos, inclusive, por não escolher lado. Agora, na minha opinião é o seguinte, viu? A coisa tá ficando russa pro Brasil. O Lula escolheu o seu lado.